Olá, eu sou Jaque Rosa e trabalho com mentoria e treinamento para mulheres. Seja muito bem-vinda à Semana da Autoestima. Nesta série com 3 capítulos, eu vou ensinar você, mulher, a ter mais autoestima, se sentir mais confiante, descobrir quais são os seus medos, traumas, bloqueios, para que assim você possa identificar e realizar os seus sonhos, aqueles mais profundos que estão aí guardadinhos em você. Mas eu preciso aqui vir te contar que eu sei que com o excesso de tecnologia, o excesso de informação que vem de fora, essa comparação de você com outras pessoas, com outras realidades e esse julgamento que você se coloca se mostra no pior momento da sua vida, comparando com o melhor que há no outro. Eu sei que esses excessos, eles têm te feito sentir um vazio enorme. Mas também estou aqui para te dizer que por mais que você ache que é impossível, é sim possível se sentir mais atraente, ter a autoestima mais elevada, se sentir bonita, mudar essa visão que você tem de si mesma quando você começa a se conhecer e identificar tudo que tem te travando, te bloqueando, tudo aquilo que precisa ser transformado aí dentro de você. E eu quero compartilhar com você 2 depoimentos aqui que são minhas mentoradas, né? Passaram por mim, pelos meus atendimentos. Gente, hoje eu vim dividir aqui com vocês um pouquinho da minha felicidade sobre o resgate da minha autoestima. Há cerca de 4 meses atrás eu conheci uma pessoa maravilhosa, uma mulher que trabalha voltadamente para nós mulheres, olha que maravilha. O nome dela é Jaque Rosa. Eu tinha uma mentalidade que eu achava que para ser bonita eu teria que ser magra, sabe? E essa mulher, ela me fez mudar o meu interior, sabe? A minha forma de pensar. Ela trabalha com mulheres. Ela tem uma mentoria maravilhosa que ninguém perde por fazer essa mentoria com ela. Ela tem um trabalho lindo, essa mulher. Ela tem o poder, posso dizer, o poder de virar aquela chave que você está precisando, tá? Então, assim, Jaque Rosa, ela transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência que eu tive e estou tendo com a Jaque, que eu fiz uma mentoria de mulheres, transformação. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês de experiência é que é surreal. A Jaque, ela consegue identificar onde a gente tem quais os pontos a serem melhorados, quais os pontos que estão bem positivos pra gente, muito mais amor próprio, entender. Na verdade, a palavra da mentoria dela é entender qual é o seu propósito. Fazer planejamento aonde você quer, para onde você quer ir, porque muitas vezes a gente tem muitos planos, né? Mas acaba que fica tudo englobado na nossa cabeça, a gente esquece de passar pro papel, e ela tem essa função incrível de fazer a gente despertar com uma energia maravilhosa os nossos planos, tirar os nossos planos, os nossos sonhos do papel. Eu super indico de coração para quem quiser estar fazendo a mentoria com ela. Eu agradeço, Jaque maravilhosa, por todo o carinho, todos os ensinamentos que você não teve nem um empecilho em nos passar qualquer informação. Você fez isso com uma maestria, assim, incrível. No primeiro deles é a Jaqueline. Hoje ela trabalha comigo, mas ela me contou em uma ocasião que antes de me conhecer achava que para ser bonita, para se sentir bonita e atraente, precisava ser magra. Hoje ela está acima do seu peso ideal depois da gestação, porém ela mudou a sua visão e o seu entendimento sobre o peso. Hoje ela entende que a necessidade de perder peso é justamente para ter mais saúde, mais disposição para brincar com a sua filha, para que ela sinta mais disposição no próprio trabalho e assim consiga realizar outras coisas que dependem da saúde dela, que hoje está comprometida. Porém, dentro deste processo, ela tem entendido que sim,
ela pode ser feliz, se sentir bonita e atraente com o corpo que tem. E isso, para mim, é uma grande alegria, porque fazer com que ela identifique dentro dela, dos sentimentos dela, me fez saber que é através dessa transformação diária, desses pequenos avanços, que ela vai conquistando muito mais. E o segundo depoimento é da Francine. Francine é uma profissional incrível, está no mercado há 10 anos, visagista e cabeleireira. Porém, ela, dentro dos atendimentos, ela comentou comigo que ela sentia uma dificuldade enorme em dizer não. Não sabia dizer não a pessoas queridas, a pessoas que vinham te pedir alguma coisa, e muitas vezes ela acabava deixando de realizar o que ela precisava para ela, para poder realizar para os outros. Então, acabava adiando o que era para ela. Nos atendimentos, no meio das sessões, perto de terceira ou quarta sessão, descobrimos que ela trazia uma falta da sua infância. E ela sentia um excesso de querer agradar o outro, porque lá no inconsciente dela, ela precisou viver isso na infância para ter atenção. Ela precisava dizer sim, fazer as coisas para o outro, para o adulto, né, que estava próximo dela. Então, ao desbloquear isso e fazê-la entender que sim, isso é algo que ela vinha carregando, mas que podia ser ressignificado. E eu posso te dizer que não é assim, porém é muito possível. É possível que você identifique isso, ressignifique e a partir dali você tenha uma nova visão do que você está sentindo. Agora, eu preciso te contar uma coisa. Nem sempre eu fui assim. E é através de identificar isso e saber que eu nem sempre fui assim que eu estou aqui hoje. Mas de que forma eu comecei? Essa imagem que você vê aqui de uma pessoa mais confiante, que tem a sua autoestima, que sabe o que quer, que hoje tem um propósito de vida definido, desde a sua infância, lá pequenininha e depois no passar da adolescência, vida adulta, também se sentiu assim. Mas eu preciso te contar que eu perdi minha mãe aos 8 anos de idade. E eu senti muito aquela falta da figura feminina. Apesar de meu pai ter se casado novamente, aquela falta, né, a perda, a ruptura que eu tive com alguém que era extremamente importante para mim. Meu pai nunca deixou faltar nada, porém ele faltava a sensibilidade que uma mulher tem. Então eu cresci com um pai que nos dava segurança, não nos deixava faltar nada, porém com aquela falta, aquele cuidado, aquela amizade que uma mãe traz pra gente em todo este processo. Comecei a namorar muito jovem, né? 2 meses antes para os 15 anos. Estou ainda com meu marido até hoje, um relacionamento aí de 16 anos. Mas hoje eu consigo identificar, olhando para toda a história e o conhecimento que eu possuo hoje, que sim, foi através de uma falta em que eu fui criando esses bloqueios e esses traumas. E lá na adolescência, quando começamos a namorar, eu sentia muito a autoestima baixa, a falta de confiança, a insegurança, o ciúme em excesso, porque diferente de mim, que era tímida, que fui criada ali, meu marido era muito livre, simpático, tinha muitos amigos e eu olhava aquilo de fora e me sentia extremamente insegura. Foi passando o tempo, depois disso, né, quando tivemos um período juntos, 6 anos, nos casamos, tivemos o nosso primeiro filho no primeiro ano de casamento e eu sempre buscando em pessoas e coisas preencher um vazio, o vazio dessa falta, desse bloqueio, desse medo em excesso que eu tinha de perder pessoas que eu amava. Tive o meu filho, iniciei ali esse processo com muita insegurança, no processo de maternar, né? Não tinha de novo aquela presença feminina. E aí eu fui entrando naquela depressão pós-parto neste período após. E hoje eu entendo o que eu sentia, que naquele momento eu não conseguia identificar, mas que foi através do namoro, depois o casamento, depois a vinda do filho. Não que eu tenha me arrependido, mas você consegue perceber que eu fui buscando fora um vazio que eu não tinha como preencher aqui dentro, porque eu não sabia o que eu sentia. Mas
eu sempre busquei, né? O meu desejo era ser muito feliz, era de alguma forma preencher aquele vazio, mas eu não sabia como. Então eu sempre busquei muito conhecimento, lia livros, buscava. Se alguém me dizia que isso era bom para aumentar a autoestima, eu ia. Se era bom para melhorar a autoconfiança, eu fazia. Lia livros que me indicavam, enfim, eu fiz tudo. Porque dentro de mim eu buscava a felicidade. Era como se a felicidade para mim fosse um ponto de chegada, entende? Sempre buscando isso. Há 3 anos atrás, o meu marido veio falar para mim que nós precisávamos mudar de cidade devido ao emprego dele. Uma empresa sólida que ele já estava há muito tempo. E no início, eu não vou mentir para vocês que eu fiquei com medo. O medo do novo, né? Porém, eu embarquei. Eu embarquei nisso porque eu sentia em mim que talvez mudando de cidade, pessoas, lugares, de novo, buscando em coisas fora, aquele vazio de alguma forma ele sumiria. Então, decidimos vir. Porém, quando estávamos aqui, já tínhamos nos instalado, estávamos muito felizes, né, com a mudança, animados com tudo isso, eu consegui sentir o vazio ainda maior. E você deve estar se perguntando, nossa, mas com tanta novidade, né, com tudo acontecendo, por que esse vazio ainda estava maior? Porque vocês lembram que eu não sabia a origem dele? Eu não sabia onde que eu encontrava preencher este vazio e eu ficava buscando? Pois é. Fiquei mais em casa logo que viemos, porque o nosso filho estava em adaptação na escola, ele trabalhava muito. Fiquei mais em casa, um apartamento muito menor da casa que morávamos, e eu comecei a sentir aquela depressão lá no pós-parto, 6 anos após. 4 anos após, né? Meu filho era mais novinho. Comecei a sentir por quê? Apesar de que você quer mudar tudo, que você quer algo diferente para a tua vida, o medo, os sentimentos, eles te acompanham. E esse acompanhamento, esse medo que vinha comigo e essas feridas que não estavam curadas, que não estavam ressignificadas e que eu nem sabia que existia, começaram a aflorar ainda mais, porque eu estava mais sozinha. Então foi todo este processo, né, de busca. Eu queria fazer cursos, eu queria conhecer, eu queria entender o que estava sentindo. E depois que nosso filho se adaptou na escola, eu consegui um emprego. Minha primeira formação é fisioterapia e eu confesso a vocês que eu não queria atuar na área, mas era o que eu tinha, né, naquele momento. E eu recordo, assim, que quando eu consegui meu emprego foi na área do Pilates e eu atendia 3 pacientes em 1 hora e eu ganhava R$10 a hora por cada paciente. E eu começava às 6 horas da manhã e ia até 3, 4 horas da tarde, meu filho na escola. E eu lembro, assim, que eu dizia pro meu marido, eu estou indo trabalhar porque você quer que eu vá. Mas tu já imaginou estudar tanto tempo, se formar, fazer formatura e aí ganhar R$10 a hora trabalhada? Aquilo começou a me frustrar de uma forma muito grande. Mas eu ia. Eu tinha compromissos, né? Meu marido estava dando o melhor de si e eu sentia que eu precisava dar o melhor de mim também. Mesmo sem vontade, eu ia todos os dias, ia a pé ainda, porque nós não tínhamos como nos deslocar. Foi uma opção no momento, eu ia a pé, voltava. E lá, nesse estúdio de Pilates, eu descobri alguém, né? Eu conheci alguém que era minha paciente na época, uma médica, que abriu uma rede de clínicas na cidade. E na época ela sentia muita dor no quadril. Eu lembro que eu estudei muito porque eu queria impressioná-la, né? Poxa, uma médica, eu queria que ela parasse de sentir dor, mas também que de certa forma ela soubesse que o meu trabalho era bom. E aí comecei a atendê-la durante 4, 5 meses e ela se sentiu muito bem. Porém, eu lembro que ela falou pra mim que ela percebia algo diferente em mim. E que esse algo era justamente a imagem que ela via diferente, mas que nem eu enxergava. Foi passando o tempo, ela gostou muito de mim e me convidou para ir trabalhar na rede de clínicas e eu aceitei. Mesmo sem saber quanto ganharia, como seria, o que eu teria que fazer, eu fui. Porque lembram? Eu ainda estava procurando a resposta desse vazio. E nessa resposta, nessa busca para trabalhar nessa empresa,
eu precisava fazer muitos treinamentos, viagens, andava com uma roupa toda arrumadinha, sempre bem arrumada, bem vestida, e aquilo ali foi preenchendo a minha autoestima. Aquilo ali foi melhorando a minha confiança, porque eu estava mais arrumada, eu conhecia novas pessoas, novas mulheres, novas histórias, então eu fui crescendo. Com o passar do tempo, ela me convidou para gerenciar uma das clínicas, então além de ser a profissional que ela enxergava, ela viu algo a mais. Eu estudei muito para aceitar esse cargo e fui. Cheguei lá, uma equipe de 10 mulheres, algumas até mais velhas do que eu na época, com mais experiência, mas eu embarquei naquilo porque eu queria fazer dar certo. Queria de tudo que desse certo. Cheguei lá, com essa equipe de 10 meninas, comecei a estudar muito sobre desenvolvimento humano para eu poder lidar com cada uma delas. E depois disso, fazia os atendimentos com as clientes que chegavam. A maioria delas mulheres, 95% dos atendimentos eram em mulheres. E eu atendia muitas mulheres por dia, em torno de 20, 30, fora aquelas que eu encontrava no corredor, aquelas que eu ligava, porque como gerente da clínica eu queria saber todo o funcionamento. Então eu tinha muito contato com muita mulher todos os dias. E em dessas conversas e nesses atendimentos, eu percebi que todas as mulheres carregavam uma dor. Ela podia ser diferente. Uma mulher que não fazia sexo com o marido há 5 anos, a outra que morava na mesma casa, mas que eles não tinham uma boa relação, um dormia em um canto, a outra no outro. Outras mulheres que se olhavam no espelho, estavam acima do peso depois da gestação e não conseguiam mais emagrecer. Outras mulheres que tinham carreira, mas que depois que mudaram a rota por causa da família, sentiam aquele vazio da frustração. Vale lembrar que era uma clínica de estética que eu trabalhava. E lá a gente fazia uma espécie de atendimento primeiro para entender qual que era a dor, o melhor atendimento. E eu ouvia muitas histórias. E aquilo foi me comovendo de uma certa forma que eu passei a estudar ainda mais o comportamento humano, o motivo, até que eu cheguei na autoestima e na insegurança, na falta de realização profissional, porque não se tinha clareza do que queria. Então, essa paixão de saber que todas tinham a mesma dor, mas que o cerne, o motivo primeiro era dessa falta de conhecimento de si mesma, eu comecei a aprofundar os meus estudos. Até que chegou um tempo em que eu fiz tudo o que eu podia fazer naquela clínica e foi o meu momento de trabalhar sozinha. Porque eu fazia toda essa parte de marketing também da clínica e eu pensei assim, poxa, eu já faço esses atendimentos, eu posso fazer por mim mesma, né? E já estou aí, há 2 anos fazendo esses atendimentos. Comecei com as palestras presenciais, atendia 50, 100 mulheres juntas, fazia dinâmica. Comecei a atender mais individual também, até que eu decidi que faria a mentoria. Como chegar, como ela chegava e como a gente ia identificando. E aí foi onde eu fui tendo ainda mais contato de transformação com essas mulheres. Agora sim, todos os dias eu recebo muitas mensagens. Lá pelo meu Instagram, pelo WhatsApp, às vezes na rua, né, mulheres que já tiveram contato comigo. E eu vou identificando em todos esses atendimentos e nos meus estudos que existem 7 erros que toda mulher comete e que nós cometemos e que eu cometia lá atrás, né, há 3 anos atrás, antes de descobrir essa minha verdadeira força, essa minha verdadeira identidade, essa minha autoestima elevada. E eu vou compartilhar com vocês. O primeiro erro é a falta de responsabilidade. Achar que o outro, a nossa felicidade depende de outra pessoa, que precisamos do outro para ser feliz, que o outro tem que nos servir e trazer para nós. O segundo erro, comparação. Eu sempre costumo dizer que nós temos a mania de comparar a nossa vida no pior momento com o melhor momento da vida da outra pessoa, quando nós comparamos nas redes sociais, por exemplo. O terceiro erro, a falta de conhecimento de si mesma. Hoje, pelo excesso de informação que eu te falei lá no começo, nós acabamos pescando muitas coisas e a gente não dá ouvidos ao que a gente tem aqui dentro.
Então a gente não sabe mais quem é, a gente não sabe o que quer, as vontades, as clarezas, os desejos. O quarto erro, falta de clareza na vida e falta de clareza nos seus relacionamentos, nos seus valores mesmo. Eu não sei quem eu sou, para onde eu vou e o que quero. Quinto erro, não saber dizer não. A Francine, nos trouxe aí com o seu depoimento e eu estou aqui para te dizer que todas as mulheres que passam por mim têm alguma dificuldade nisso, porque dizem sim para todo mundo e não para elas mesmas todos os dias. Sexto erro, a falta de merecimento. Quando eu acredito que eu não mereço ser mais feliz, mais bem-sucedida, ter a autoestima melhor, ter mais confiança, por quê? Volta lá na comparação com outras pessoas. E justamente a gente acaba se comparando com quem a gente ama. Então a gente acha que não merece o que temos para viver. E o sétimo erro, e não menos importante, é o posicionamento. Se me falta clareza, se eu me comparo e se eu não sei dizer não, eu não me posiciono. Eu não sei quem eu sou, para onde eu vou e o que eu quero. Então, quando eu entendo sobre o meu posicionamento, eu sei como agir diante das escolhas, das situações. Esses são alguns dos erros mais comuns e que acaba desencadeando essa baixa autoestima, essa falta de confiança em si mesma, esses bloqueios e traumas, e a gente se trava no momento de realizar esses sonhos. E eu posso te dizer que todo este processo que eu vivi, que eu te contei aqui rapidamente, e eu consegui, as minhas alunas, as minhas mentoradas conseguiram também, e você pode conseguir também. Então, na aula de hoje, eu dei aí a breve história da minha vida, de como eu consegui, de tudo que eu fiz, que eu precisei passar. Essa é a nossa primeira aula. Amanhã temos a aula número 2, onde eu vou te contar ainda mais um pouco destas descobertas, para que você tenha a autoestima mais elevada, se sinta mais confiante, dona de si e descubra que viver em sofrimento não é necessário. Ter desafios, dificuldades, sim, vão ter no caminho, mas viver no sofrimento não precisa. E que a gente comece a descobrir uma força dentro de nós que nem nós sabíamos. Então, enquanto isso, você pode sair desse vídeo e já ir lá pro Instagram e me seguir, @jaquerosa, porque lá eu entrego conteúdo gratuito todos os dias. E eu estou esperando por você lá. Um beijo, até amanhã na próxima aula.